dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Miriam, o índice de atividade econômica divulgado pelo Banco Central hoje registrou uma expansão de 0,4% em agosto, na comparação com o mês anterior. A última alta mensal do índice tinha sido lá em abril, quando o IBCBR tinha atingido os mesmos 0,4%. Aí depois disso, a gente vem tendo algumas baixas aí, principalmente nesse segundo semestre. Aliás, essa desaceleração da atividade econômica no segundo semestre deste ano já era uma coisa esperada, né, Miriam? Já era esperado sim, Cássia. Até para lembrar aí que a gente tem o IBCBR positivo depois de 3 meses de queda. E a queda de maio foi 1,13. Depois teve 0,19, agora depois 0,52, tudo de queda. E agora 0,40 positivo. Mesmo assim está sendo vista de forma negativa pelo mercado, que esperava alguma coisa como 0,7. Porque o IBCBR, ele depende dos índices setoriais. Aí ele faz uma tentativa de aproximação de qual é o caminho que o PIB está fazendo no Brasil. É mais ou menos isso que o IBCBR faz, para o nosso ouvinte entender. A gente tem o PIB a cada trimestre e esse é o número oficial, esse é o número importante que o IBGE divulga. Esse aqui ele chama de prévia do PIB, mas ele é mensal. A cada mês, como é que está a temperatura? Tira a temperatura da economia. Então, eles achavam que ia ser 0,7 pelos indicadores setoriais que tinham dado um pouco melhores do que esperado. Mas deu 0,4. A história desse ano é um ano que cresce mais forte no começo, no segundo semestre cresce também, e que no terceiro trimestre achava que ia ser totalmente negativo. Mas o que os economistas estão dizendo é que vai ser ligeiramente positivo. Alguma coisa como 0,42, uma coisa assim. Mas 0,42 não, 0,2. Né? É uma coisa pequena, assim. O PIB mesmo, quando ele for divulgado. O que esse dado mostra é que, terminando aqui o terceiro trimestre bem fraco, bem desacelerado, com números prévios negativos. E isso porque a economia tem se segurado, a gente tem falado sobre isso, apesar dos juros altos. Mas é impossível que os juros desse tamanho não façam efeito. O que o Banco Central quer é que faça efeito para reduzir a taxa de inflação. A inflação tem se reduzido. Há até alguma esperança em algumas projeções que são feitas de que termine o ano ali no teto do espaço de flutuação da meta, de 4,5. Isso não está descartado. O que estava muito descartado tempos antes, né? Ninguém falava disso, agora já começa a falar, alguns começam a falar, pode ser que dê. Mas não é o suficiente porque tem que chegar ao centro da meta, né? Mas essa alta, inclusive a Luciana Casimiro, que trabalha comigo, foi ouvir os economistas e eles falam isso, quer dizer, a tendência é de arrefecimento, isso que mostra de arrefecimento do nível de atividade. Nós estamos vendo isso, uma Selic muito forte, fazendo seu efeito, e então esse que esperava 0,7 acabou dando 0,4, mas o lado bom é que é o primeiro resultado positivo dessa medida em 4 meses. O agro, Miriam, teve uma retração e não tem muita expectativa de crescimento agora, né? O quê? O agro. O agro. Não, o agro ele tem uma sazonalidade muito clara, né? Ele cresce muito no começo do ano e nesse período é o período que ele fica mais fraco mesmo. Né? Depois vem a colheita e tal, né? E então o agro não vai ter, não vai ter uma recuperação. A indústria cresceu, até surpreendeu, serviços ficaram estagnados e é isso. Por enquanto, o que a gente tem é uma economia que cresceu no começo do ano, que surpreendeu favoravelmente. Nós começamos
Essa semana, sobre o FMI melhorando um pouquinho a nossa projeção, vendo a economia crescendo em 2,4% esse ano, quando no começo do ano as projeções eram muito mais fracas de todo mundo, né? Mas ela se segura por vários motivos, mas num ritmo de crescer menos do que no ano passado. E dentro do ano, crescer principalmente pouco nesse terceiro trimestre que o dado, que esse dado está mostrando aí. Miriam Leitão, muito obrigada pela análise. Voltamos a conversar amanhã. Até lá. Até mais. Até.